Muito boa tarde, leitores do portal Mais Tupã. Estamos na tarde desta quarta-feira aqui na Secretaria Municipal de Saúde para falar com o Dr. Miguel Ângelo Demarque, médico dermatologista e secretário municipal de saúde de Tupã, para falar sobre as últimas informações sobre a Covid-19 em nossa cidade. Dr. Miguel, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, senhores leitores aí, né? Nós estamos aqui para responder as perguntas que você tiver para nós, que o assunto é vasto, né? Bastante coisa, né? Um assunto bem amplo. Então, Dr. Miguel, mas eu acho que o principal assunto hoje, e tem sido assim nos últimos dias, é em questão a vacina e a vacinação. A vacinação tem ocorrido em 2 pontos da cidade, hoje até com bastante tranquilidade, e as pessoas acabam tendo um pouco de dúvida em relação, mas a vacina A é melhor que a vacina B, que é melhor que a vacina C. Eu posso escolher o dia que eu vou tomar lá, se eu quero tomar da A, da B ou da C? Como que funciona essa gestão do tipo e da marca da vacina? Opa, então o seguinte, é uma excelente pergunta. É muito bem que você colocou. Nós, inclusive, o prefeito Caio teve uma excelente ideia aí, conversou conosco, de nós pegarmos e levarmos para a Unesp, né, para a região da Zona Leste, uma parte da vacinação, porque se você percebe, a pirâmide populacional de Tupã, ela vai se alargando mais, quer dizer, vai tendo maior população dos 50 anos até os seus 25, 30 anos, né? Então, realmente isso facilitou com que ocorra essa divisão e às vezes uma região ajuda a outra, sabe? Quando tem mais vacinados, a serem vacinados aqui vão para um lugar, quando um outro lugar tem mais, a gente caminha para o outro. Então isso foi tem como perfeito, dividir o né? fluxo. Perfeito, isso é importante. Se tivéssemos até equipes para isso, nós teríamos até talvez um terceiro ou quarto posto, mas está o suficiente e estamos vendo. Quanto à vacina, Diego, é o seguinte, as vacinas, vamos começar, como que elas chegam, né? Porque a população, e não é só a população não, até nossos colegas médicos, tem o pessoal empresários, o pessoal dos bancos, imagina assim, que vem um lote gigantesco de vacina. Não vem. O Estado, quando eu falo Estado, é Secretaria de Estado da Saúde, ele já determina para a regional o número total de vacinas que vem para aquela regional. Tá? Então, e a regional já sabe o seguinte também, para Tupã é tanto, para a região de Tupã é tanto, para a região de Assis, para a região de Ourinhos, para a região de Adamantina, para a região lá de Garça. Quer dizer, essas cidades que fazem parte, as maiores cidades que fazem parte dessa região, já sabem quantas vacinas vêm e também as outras cidades vêm. Então, por exemplo, uma população, às vezes, de 50 anos de idade, que equivale talvez assim a 3 mil pessoas, chegam para nós em torno de 1.500 a 1.600 doses. Então, só aí dá para perceber que vem menos dose do que a população. Então, o que nós optamos em Tupã, certo? Para que nós pegássemos as vacinas que não foram utilizadas, as doses não utilizadas, no tempo certo, agrupássemos essas doses para ir fazendo para a população, para que não tivesse interrupção de vacinação. Aí você percebe assim, que cidade, mas a cidade tal vacinou todo mundo. Em primeiro lugar, vacinou todo mundo porque a população era menor, provavelmente. Segundo, porque a sobra de vacinas talvez tenha sido muito maior, né? Os faltosos aí foram muito maiores. Ou uma logística que eles tiveram, que até agora nós queremos saber qual é o milagre da multiplicação de vacinas, né? Porque na realidade é o seguinte, vem um número X para aquela população, que nem sempre é o mesmo do número daquela população. Nem sempre é o suficiente para aquela população a ser vacinada. Justamente. Aí nós recebemos inicialmente a Coronavac, aí depois no meio disso entrou a AstraZeneca e atualmente nós temos a Pfizer e hoje, né, nós estávamos lendo aí em toda a parte de imprensa, de mídia, a Janssen chegou no Brasil, certo? Aí começa aquela história. Começa a história de eu pensar em escolher a vacina que eu quero. Porque nos Estados Unidos foi usado tal, na Inglaterra usado tal, e na Europa tal, certo? Na China está sendo usado tal. Tá. Não há possibilidade de nós fazermos o atendimento
do que você quer como vacina, certo? Qual é a exceção mais importante? A exceção mais importante são as gestantes. As gestantes foi uma indicação da Organização Mundial de Saúde, certo? Que não se faça a vacina AstraZeneca, Oxford, para gestantes. Aí vem um pessoal e vem com a história de que a Pfizer é uma vacina que pode ser usada também para gestantes e que pode ser usada para outras pessoas que teriam outros riscos de saúde. Se nós formos estudar, quem tiver a paciência de ler todo o bulário dessa vacina, vai perceber que os efeitos adversos são os mesmos, certo? Quanto mais imunológica, quer dizer, quanto maior a defesa que aquela vacina promete fazer, maior serão os efeitos colaterais que nós vamos ter, certo? Então a Coronavac, ela é uma vacina de um padrão de todas as vacinas que nós já tomamos até hoje, certo? É aquela que se pega o vírus, o coronavírus, inativa esse vírus, certo? Só que ainda permanecem algumas proteínas que vão estimular a produção de anticorpos, certo? Então, todos que tomaram Coronavac tomaram um vírus inativado com proteínas que vão desenvolver anticorpos. Tá. Só que, como esse vírus é um vírus novo, ela não, às vezes, produz uma resposta da transmissão, de evitar transmissão. Mas ela produz respostas na hora da doença. Ela produz uma resposta de amenizar os efeitos do vírus quando em contato com ele. Justamente. Esta é a conclusão que nós temos, porque apesar que ainda temos pessoas de 80, 90 anos que faleceram mesmo tomando as 2 doses de Coronavac, certo? Ela protegeu totalmente, assim, quase que totalmente uma população de 60 a 100 anos de idade. As primeiras, as primeiras idades vacinadas Sim. foram até os 60 anos. Até os 60 anos. E a sua maioria, se não todos, Sim. com Coronavac, né? E o que se observa? Há internados nessas faixas etárias? Há. Aqueles que foram para tubos nessa faixa etária? Sim. Tiveram uma pequena porcentagem que foram a óbito? Sim. Mas tudo isso depende do quê? Depende da vacina, depende se eu tenho alguma comorbidade e depende da agressividade do vírus, certo? Para cada um de nós o vírus é agressivo de uma forma, correto? E quando a gente fala hoje nos internados nessas faixas etárias, é muito menor do que há 6 meses atrás, Justo. há 8 meses atrás, quando a gente pegava os boletins, a plenitude dos internados era acima de 60, de 70 anos. Se você somar hoje e fazer a média de todos os internados, ela está em torno de seus 55 a 59 anos no máximo, se você somar todos e fazer uma média. Antes, se você somasse a média, estava em torno de 70 anos, mais ou menos. Certo? Então, quer dizer, como caiu tudo isso, né? Como caíram os óbitos dos idosos. Como que os idosos, quando ficam doentes, eles respondem bem, tá certo? E, então, infelizmente, na outra ponta de tudo isso, a gente vê aumentar o número de casos de jovens que acabam indo a óbito, que são obrigados a passar por intubação. Sim. Então, uma população não vacinada está ocupando o lugar no hospital dos vacinados. Dos vacinados. Isso é importante. Aí, nesse meio campo, veio a AstraZeneca, é uma vacina já um pouco de uma produção diferente. Você pega um vírus, você também inativa esse vírus, coloca algumas proteínas produtoras de anticorpos lá e injeta no paciente, certo? Aí você vai produzir uma resposta inflamatória muito intensa. Isso ocorre nas primeiras 24 horas. É um relato certo? Comum entre as pessoas que tomam essa vacina. Qual é a resposta inflamatória? Dor de cabeça, dor muscular, dor nas juntas, nas articulações, às vezes casos de diarreia, às vezes casos de uma indisposição muito grande, certo? E que com um analgésico, certo, simples, ela se resolve,
tá? Isso é fundamental. Tá? Raríssimas vezes eu tive um caso aqui na cidade de Tupã, onde trouxe-se um atestado de um médico de fora, que essa paciente teve um mês todo de febre e de mal-estar, alguma coisa nesse sentido. Muito raro isso. Aí vem a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, ela é uma vacina que há mais ou menos 10 anos, uma médica húngara, fazendo pesquisa para tratamento de câncer, certo? Ela queria fazer um medicamento que chegasse só no câncer, não fosse bombardear o corpo inteiro, certo? E ela, na época, ela foi tentar uma patente disso, a própria Pfizer negou para ela essa patente, como as outras, que era muito caro tudo isso. Foi quando ela começou a perceber, há uns 3, 4 anos atrás, mediante o SARS-CoV-1, que veio antes do 2, de que ela poderia adaptar essa medicação na vacina, certo? Então, é uma vacina totalmente produzida em laboratório, certo? Podemos dizer quase... Sem utilização do vírus inativado. Ela praticamente é uma vacina sintética, vamos dizer assim, que ela tem um poder inflamatório muito até mais intenso do que a própria AstraZeneca, certo? E onde os efeitos de dor no corpo, febre, mal-estar, dor de cabeça, são, olha, eu não vi quem não tomasse a vacina e não reclamasse de alguma coisa. Isso tanto em jovens quanto em idosos, que sejam da seguinte forma, tá? E temos a Janssen, tem a Johnson Janssen, tem a Moderna, certo? Que tem suas tecnologias, tá? Então, a vacina, ela chega assim, ó, para o bloco, desculpa a sua faixa etária. 33. O bloco de 30 a 35 anos é Coronavac. O bloco de 25 a 30 anos será a AstraZeneca. O bloco de 40, que nós estamos tendo agora, até 40 anos, certo? De 44 a 40 anos, é Coronavac. Certo? Então nós temos que seguir aquilo. Ah, mas por pedido X, pedido Y, por intenção Y, nós não podemos atender. Certo? Apenas acontece, no caso das gestantes, que é uma recomendação da OMS, que é o órgão mundial de saúde. Sim. E as duas únicas exceções que tivemos que fazer aqui foi porque não havia realmente como ser de forma diferente de atender essas exceções, tá certo? Mas nós vamos indicar que não tenham medo. O pessoal tem muito medo assim, eu tenho alergia, urticária, ou eu tenho rinite, certo? Eu posso tomar a vacina? Pode. Eu tenho pressão alta, eu posso tomar vacina? Pode, eu tenho diabetes? Melhor ainda, tome, pelo amor de Deus, toma essa vacina, principalmente por causa dessas comorbidades. Como nós tivemos um caso hoje, olha, minha filha está amamentando, ela pode tomar a vacina? Pode tomar a vacina, certo? Inclusive, se for há os estudos sobre a transmissão dos anticorpos, né? Dos anticorpos. Então, isso é importante, tá certo? Então, a vacina, ela tem que ser tomada e ela tem suas eficácias. Ela não, cuidado de não faltar. Se faltar, é importante depois procurar o serviço de saúde para poder ser orientado. Se eu tive Covid, é uma outra pergunta muito. Eu posso tomar comum. vacina? Posso, com 30 dias após o Covid. Passou certo? Os sintomas? Passou os sintomas. Então, eu tive alta hoje, eu conto 30 dias. Não são 30 dias do primeiro dia de sintomas. São 30 dias a partir da minha alta. Tive certo? alta, há 30 dias depois eu posso, se passou minha data, eu posso vir até aqui a secretaria, pedir uma orientação de quando eu vou poder receber. Sim. E aí, olha, mas eu tenho uma vacina que cai no meio do período desses 30 dias aí. Posso vir tomar com 15 dias. Certo? Então, eu posso segunda dose. Posso tomar para tomar a vacina pro influenza que nós estamos fazendo, tá certo? Mas tem que esperar 15 dias das vacinas, esse é o final dos sintomas também, tá? Isso é importante. Por quê? Porque se você tomar a vacina e você teve Covid muito próximo, a reação inflamatória é muito grande. Você pode ter uma reativação até daquilo que é ruim, que são as inflamações pulmonares, as inflamações tromboembólicas. Até porque o organismo ele vai estar mais enfraquecido e esse vírus, mesmo inativado, ele pode desenvolver a doença
e não o anticorpo. O anticorpo. E o que é importante também, acho que para os leitores observarem é o seguinte: o coronavírus, ele é um vírus que ele estimula o nosso sistema de defesa, só que ele estimula de forma tão intensa, e essa estimulação acontece lá entre o 7º dia e o 12º dia da infecção, e se esse estímulo for no dia onde essa inflamação vai parar. Então, onde que são os locais mais importantes dessa inflamação? Pulmão, certo? Em 100%, tá certo? Então, aquela história de comecei com tosse, depois de 5, 6 dias, estou com um aperto para respirar, eu vou sair da onde estou sentado, dou 5, 6 passos, começo a ter falta de ar, vou tomar banho, não chegar é vencer uma barreira, que é a barreira mais importante, que é a barreira do cérebro, as meninges. Ele consegue chegar lá, só que ele não se divide lá, ele injeta anticorpos lá. Aí as pessoas podem ter efeitos de meningite, encefalite, certo? E o que nós vamos talvez seja uma pergunta de você, o pós-Covid, né? Então lembra disso, o processo inflamatório, o processo imunológico é muito intenso. Quando que ele para, esse processo imunológico? A gente fala assim, isso é outro grave engano. Deu 14 dias, estou curado, certo? Não, com 14 dias, provavelmente você não transfere mais para ninguém. Mas você ainda tem o vírus. Você ainda tem as proteínas do vírus, certo? O vírus realmente ele vai desaparecendo até o 14º dia, praticamente não existe mais vírus ali. Se existir é porque a situação está mais séria do que você imaginava, certo? Então você tem as proteínas do vírus. Essas proteínas podem permanecer 1 mês, 2 meses, 3 meses, já há estudos até de 6 meses com as proteínas do vírus, tá certo? Então é aí que eu tenho que ficar atento. E dentro dessas proteínas que ficam, esse resquício de vírus que fica, dizendo de uma forma mais popular, quanto tempo eu tenho que estar atento para alguns sintomas, para algumas, vamos dizer assim, eu nunca tive dor de cabeça, eu tive o coronavírus, passei os meus 14 dias, estou liberado, estou de alta, aí começo a ter uma dor de cabeça frequente, começo a ter alguns sintomas que não eram comuns antes do vírus. Por quanto tempo eu tenho que manter essa minha atenção e o que eu devo fazer nesse caso? Olha, o que se tem mais de observação que são os 3 primeiros meses pós-Covid. Mas a gente orienta que por uns 6 meses todo mundo que já teve o Covid fique se observando, né? Mais uma vez, por isso que ele falou, por isso que o Diego falou, são os resquícios. São essas proteínas que ficam lá, elas continuam liberando anticorpos, elas continuam liberando defesa. O vírus já foi, acabou. Mas fica ali o fator que o organismo reconhece aquilo como estranho. Aí o organismo resolve defender-se. Principalmente onde? Cérebro. As pessoas que começam após Covid ter alteração de memória, alguns esquecimentos que não tinham, ou acentuam a sua alteração de memória, certo? Tem que pensar nisso. Pessoas que tiveram sintomas, como assim, nunca foram depressivos, nunca foram também eufóricos, mas de repente começa a mudar o seu comportamento, mudança de humor, tá certo? Esse é um fator importante. Outro fator importante, sintomas neurológicos, né? Sintomas de que a marcha está diferente, certo? Apresentou uma dor em coluna vertebral, pode ser uma lesão em medula espinhal, certo? Algumas pessoas relatam inchaço nas pernas. Inchaço em pernas. Cansaço nas pernas, né? Depois isso, aumento, quem às vezes tem varizes, por exemplo, ou tem alguma alteração vascular, começa a ter sinais e sintomas de piora daquele setor. E uma situação importante que tem que ficar bem claro, eu começo a perceber que do meu joelho para baixo, por exemplo, eu não estou sentindo mais a mesma sensibilidade das minhas pernas. Ou a temperatura dos meus pés ficaram muito geladas. É certo que o mecanismo de embolia, de trombose, certo, pós-Covid pode ocorrer, certo? E mesmo em assintomáticos, tá certo? E ficar muito atento. Outro,
Nossa, eu estou com um cansaço extremo, mas eu já passei do Covid. Isso é um sinal pós-Covid. Outro sinal pós-Covid comum, muito comum, principalmente em mulheres, queda de cabelo, certo? Nós estamos tendo muita queixa de queda de cabelo e muita queda de cabelo pós-Covid, que é uma reação inflamatória do Covid mesmo. Então, assim, tudo aquilo que não acontecia antes do Covid, de repente começou a acontecer pós-Covid, eu tenho que ficar atento, devo procurar um médico. Nós temos uma unidade pós-Covid? Não. Mas nós temos uma unidade Covid que também pode atender, certo? Nós temos uma unidade de saúde que também pode ir lá, né, atender. Nós temos aí os consultórios médicos, ambulatórios, tal. Eu não vou num pronto-socorro para poder fazer uma pesquisa pós-Covid, né? E podemos até dizer que seriam questões crônicas, né? O pronto-socorro é mais para um caso agudo, para um caso de urgência, emergência. Isso. Nesse caso, as pessoas elas podem procurar as unidades básicas, os PSFs, que vão passar, que não estão mais atendendo o Covid. Será até um local asséptico, né? Na questão da contaminação. Uma vez que a unidade Covid tenha absorvido toda essa demanda de pacientes, sim, né, doutor? Claro. Isso é fundamental. Lembrando essa parte da unidade de saúde, só para falar assim e reafirmar, né? As unidades de saúde agora, elas passam a voltar a atender toda a rotina normal. Nós tínhamos reduzido essa rotina, voltamos agora. Primeiro nós reduzimos numa área X na zona sul da nossa cidade, agora nós reduzimos em todas os PSFs da cidade. A partir de segunda-feira nós tiramos praticamente o atendimento de Covid das UBSs, né? Vila Barca, Centro de Saúde 1 e a Formosa. E aí nós vamos fazer o quê? Tudo na unidade Covid, procurar a unidade Covid. Então, a partir de segunda-feira, quem tiver em qualquer lugar da cidade sintomas de Covid, suspeita de Covid, deve procurar a unidade Covid. E o pós-Covid, eu vou entrar como se fosse uma consulta normal da unidade, certo? Então, eu já passei do Covid, já estou há 20 dias, 30 dias, 40 dias. 6 meses, 6 meses, né? Um ano. Então, eu vou lá e falo, poxa, mas eu não tinha esse problema de andar, certo? O que está acontecendo? Então, nós vamos ver o que está havendo ali, tá? Já aproveitando também que a própria vacinação da gripe agora, ela deixa de ser feita aos sábados, né, Diego? E passa a ser feita em todas as unidades de saúde, tá? Da gripe. Vacina contra a influenza. Contra a influenza. Por quê? Já não tem mais o atendimento Covid ali naquele local. E também nós desafogamos um pouco o atendimento. E lembrando que se você tiver com Covid ou com sintomas, não vá tomar vacina. Não tome a vacina. Espere passar todo esse período. Vamos lá. Quem tem sintomas gripais pode tomar vacina? Não. Então a pergunta é, quem tem sintomas gripais pode tomar vacina? Não. Não pode. Não pode. Perguntando se a primeira dose toma Coronavac, a segunda vai ser Coronavac. Se tomar a primeira dose Coronavac, primeira dose Pfizer ou qualquer um, a segunda dose é do mesmo tipo. Se ocorrer algum problema, às vezes, de que eu tomei a primeira dose de Coronavac, aí fui lá e me fizeram a Pfizer. Aquela primeira dose de Coronavac fica descartada, eu vou ter que fazer 2 doses da Pfizer ou da AstraZeneca, que seja. Tá? Quem tem intolerância a algum medicamento, se tem alguma restrição? Quem tem intolerância a medicamentos, tem alergia a algum tipo de medicamento, pode tomar vacina? Pode tomar vacina, não tem problema. Quanto tempo após o contágio ficamos imunes ao novo contágio? Acho que a pergunta é, quanto tempo nós mantemos os anticorpos depois de passar pelo Covid para não ser contaminado de novo? Os 3 primeiros meses a gente tem uma defesa muito grande, a partir do 3º mês ela vai caindo, certo? E o que se percebe que a partir do 6º mês pós-Covid, certo? E a nossa resistência cai quase que a 0, certo? E se mantém isso até uma próxima vacinação, que com certeza vai ter o ano que vem. Por isso que temos vários casos relatados de reinfecções, né? Por isso os casos de reinfecção. Alergia a algum medicamento? Alergia a medicamentos não há indicação, está liberado. Acho que é só, o resto é tudo repetido. Acho que essas questões são importantes até para a gente esclarecer o pessoal que está nos assistindo. E uma dúvida que surgiu, doutor, sofri um acidente de trânsito ali na rua, caí de moto. Quando eu chegar no pronto-socorro para ser atendido, eu vou passar por algum protocolo diferente, por estarmos numa época de Covid?
a Santa Casa, o único pronto-socorro da cidade Sim. e da região. Da região. Né? No acidente, a pessoa não quer ser socorrida. Às vezes a pessoa ela tem medo, está no acidente ali, ela está relativamente bem, consciente, ela fala, não quero ir para Santa Casa, estou lá com o braço quebrado, mas não vou. Existe algum protocolo diferente no atendimento hospitalar das urgências e emergências? Existe o seguinte, ó, todo politraumatizado, ou todo traumatizado que chega inconsciente, principalmente inconsciente, ou aquele que chega consciente, mas que vai precisar ir para uma cirurgia, obrigatório no pronto-socorro o SWAB com cotonete. SWAB é o teste do cotonete. Teste do cotonete. Obrigatório. Todo infartado, certo? Com uma situação de que não tinha nenhum tipo de dor torácica antes, às vezes até uma pessoa que o biotipo não sugere infarto, ou que vai precisar já ir para a UTI, por exemplo, ele é obrigatório fazer o teste COVID SWAB. Né? Mesma coisa de AVCs, certo? Porque nós já sem ter esse protocolo assim montado, às vezes a gente descobria essas situações já na internação. E aí você às vezes pegava dentro de uma UTI alguém que já fazia 2, 3 dias, que você falava, opa, será que não tem Covid na história também? Então, politraumatizado, inconsciente ou consciente, mas que vai precisar ser internado, obrigatório a gente fazer esse SWAB para a pessoa. E isso é até uma segurança para quem está lá chegou 2 acidentados ao mesmo tempo. Sim. Se um tiver Covid, não vai ficar na mesma sala que o outro. Né? É a segurança para a população que está ao lado, segurança para o próprio paciente, segurança para o pessoal clínico, do corpo clínico, corpo de enfermagem e tudo mais. Porque é melhor você tratar alguém, você conduzir alguém para o exame sabendo que ele já tem. É muito mais fácil, né? E até porque às vezes um politraumatizado ele está lá inconsciente e tem alguns sintomas que podem ser Covid também e acaba se misturando, por isso que é importante Vai saber. saber se esse politrauma às vezes não aconteceu por um AVC com a pessoa numa moto, num carro, alguma coisa, imediatamente, uma síncope, certo? Uma hipotensão causada pelo próprio Covid, certo? Então por isso que a gente avisa o pessoal, cuidado se você é portador de Covid. Não saia de casa, porque primeiro que você corre o risco de ser autuado. Segundo que você pode correr o risco de ter alguma lesão dessa, e às vezes você tem traumatismos que não deveria ter, né? Não precisaria ter toda essa situação. E às vezes você passa um constrangimento e passa também a ser transmissor desse vírus aonde você vai, né? Então é muito importante, perigoso isso. Está com Covid, fique em casa. Isso. Só reforçar, quem teve Covid, a partir de que dia que pode tomar a vacina? Reforçando, eu tive Covid, a partir de quantos dias após eu posso tomar vacina? Então, ó, eu tive Covid, então o nome está aí, tive. Isto é, tive alta pelo médico hoje, eu conto 30 dias. Mês depois. Um mês depois da minha alta. Então certo? teve alta, um mês depois pode tomar vacina, pode se informar para ter a vacinação. Isso é importante. E eu acho que um fator importante é saber essas altas, né? Quando é que eu tenho alta, né? Essa era a minha próxima dúvida. Essa é a dúvida. Eu tenho alta assim. Se eu fiz o tratamento em casa, eu tenho a alta da transmissão. Não pense que quando eu tenho 14 dias eu estou tendo alta da doença. Eu tenho alta da transmissão. Eu posso ter o contato com as outras pessoas, tá certo? Com 14 dias. Se aquela pessoa esteve internada em enfermaria, certo? Em torno de 21 dias. Se ela esteve internada em UTI, certo? Entubada, inclusive, 28 dias, tá certo? E aí que vem toda aquela questão que eu acho que talvez seja uma outra pergunta sua. Os velórios, os atestados de óbito, essas coisas todas. Às vezes as pessoas se questionam, mas morreu de outra coisa e não pôde ter velório, foi de acidente, foi numa queda, mas não pude fazer o velório. O porquê que existem esses protocolos de velórios atualmente? Isso justamente é em cima da possibilidade, da capacidade do vírus ainda se transmitir mesmo após o óbito. Certo? Se não fosse assim, não teria todo um sistema tão hermeticamente fechado, certo? Para você poder enterrar o paciente com Covid. Então é assim, você está lá, o paciente está lá
20º dia de internação. No outro dia, ele teria alta, certo? Da transmissão, quer dizer, ele poderia sair daquela enfermaria e ir para a enfermaria normal. Mas ele ainda tem uma tosse muito produtiva, ele tem febre, certo? Ele tem critérios que devem mantê-lo, certo? Dentro da enfermaria Covid. Então ele não vai poder ir para outro local. E se ele passou do 21º dia, está com febre, ainda está com tosse, vem a óbito, poxa, mas é o 21º dia, mas ainda é sinal que o vírus está aí. Está ativo. Então ele não pode ter o velório, certo? E o ideal é não ter toda aquela aglomeração que às vezes se tem até no momento de chegar até o cemitério e essa pessoa ser enterrada. Né? Importante. Isso é importante. Manter sempre o distanciamento. Sim. E fundamental, mesmo no velório ou no acompanhamento, sempre usar máscara. Né? Algumas pessoas ainda insistem em tirar a máscara em alguns locais. Não, eu estou sozinho aqui no cemitério, eu posso tirar a máscara? Não pode, né? De jeito algum, Isso é muito grave acontecer isso. E outra situação também, que se alguém persiste mais que 14 dias internado com uma infecção pulmonar, é porque essa infecção pulmonar não é só do Covid. Geralmente são bactérias graves, são bactérias de altíssima resistência. E que são contagiosas também. São bactérias que mesmo após óbito, elas também continuam sendo exaladas, tá certo? Exaladas. Então, por isso que às vezes você chega, mas ele já está no 26º dia, mas não vai ser liberado o velório, talvez para essa pessoa, tal. Por quê, gente? Porque ainda você tem probabilidade de ainda ter vírus e mais uma bactéria grave que está sendo tratada. Senão não iria, talvez, para essa evolução de óbito. É um exemplo, né? Vamos usar um exemplo de algo que a gente já conhecia, que era os velórios de quem morre de meningite, né? Que são velórios diferenciados, com caixões sim, preparados para algo, preparados de forma diferente, que no Covid ainda não houve um tempo de se ter esse protocolo, de se estudar o que é seguro, o que não é, até porque vivemos uma emergência sanitária. Né? Outra situação também, eu creio que isso nós já vivenciamos, e principalmente até em relação a crianças, às vezes, e adolescentes, assim, entornou com suspeita de Covid. Mas naquele dia mesmo faleceu. Olha, suspeita de Covid, certo? Vai ter que ser encaminhado como se fosse Covid. Por isso que é importante falar a verdade. Por isso que é importante saber qual é o dia dos sintomas. Por isso que é importante você não omitir, porque se você às vezes omite, a pessoa vai ser tratada da mesma forma como é o Covid, certo? E isso é ruim, é chato, para a própria família, né? Então, mas fez o exame e deu negativo. 30% dos exames são negativos. Tem ainda os falsos negativos, certo? Falsos e as pessoas saem do laboratório felizes e saltitantes, né? Eu fiz o teste e deu negativo. Tá, deu negativo porque você fez o dia certo? Outra, o teste, certo, ele tem 30% de negativo. Sabe que você, dos 70 que fizeram antes, deram positivos, você é o número 71, então você pode ser o cara que vai ser negativo o exame, certo? Então é isso aí que nós temos que tomar muito cuidado, tá? Doutor Miguel, eu gostaria de agradecer ao senhor que tirou esse tempo. Temos mais uma pergunta? É só a questão assim, às vezes fala assim, a pessoa está internada, morreu de coronavírus, mas ela não entrou no boletim. Também tem a questão, acho que, do atestado de óbito. A questão da pessoa morreu, estava internado com coronavírus, mas na hora de sair o atestado de óbito, dentro dos itens, não saiu como a causa principal da morte, coronavírus, saiu uma outra patologia e acaba não sendo computado no boletim informativo do coronavírus. Como acontece isso, doutor? Olha, no atestado de óbito, quando a gente pega, vocês vão ver que tem letras A, B e C. E depois tem uma barra, e depois tem a letra D, e às vezes até a letra E. A letra C é a causa que gerou o problema. Então vamos dizer assim, hipertensão arterial. Tá? Crise hipertensiva. Letra B, isquemia cerebral transitória pela hipertensão. Letras A, é aquela que causou a morte. E parada cardiorrespiratória. Pronto.
Então, aí está dizendo Ali qual está o foi diagnóstico. o que começou, o que piorou e o que levou à morte. Tá. Mas, embaixo, tem uma letra escrita assim: outras causas que podem estar ligadas diretamente ou indiretamente ao problema. Aí entra assim: hipertensão arterial, diabetes, obesidade, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, certo? Traumatismos, Covid. Então, o indivíduo ficou 20 dias internado lá por Covid, mas na realidade ele desenvolveu, depois ele saiu de alta lá, foi para a enfermaria, certo? Ou foi para casa e volta numa crise hipertensiva, certo? Crise renal, crise renal, bastante. tudo mais. Pode ser até um pós-Covid, entendeu? Mas não consta mais como Covid, então você não entra no atestado. Tecnicamente não seria, Tecnicamente, não é Covid, mas Sim. é algo associado, né? Sim, é isso aí. Pessoas com sequelas da Covid podem tomar a vacina? Pessoas com sequela da vacina podem tomar Covid? Com sequelas da Covid, podem tomar vacina? Se for 30 dias após a alta, seja de casa, domicílio, seja do hospital, pode tomar. Segue o mesmo Segue protocolo o mesmo comum, protocolo. Segue o mesmo tendo a protocolo. sequela da Covid ou não? Sim. Outra última pergunta aqui é que a pessoa tomou a vacina com Covid, não sei se depois diagnosticou, ela tem que tomar de novo essa dose, ela vai tomar só a segunda? Eu tomei a vacina hoje. Daqui 3 dias eu passei. Minha reação não parou, fui fazer o exame. E era Covid E era também Covid. associado. Vai tomar só a segunda dose. Só a segunda dose. Só a segunda dose. Sim. E nesse caso, já há algum estudo se o Covid ele vai ser mais fraco, se ele vai ser mais forte, ou não tem relação direta? Não se tem, o único estudo que se tem é que quando se toma vacina e ao mesmo tempo está naquela situação de Tá incubado, as reações são mais intensas. Então a febre mais intensa, a diarreia mais intensa, a dor muscular mais intensa, mas isso não significa que a parte mais grave, que vai ser 7, 8 dias depois, que aconteça. Isso não tem uma correlação. Tá? Mais alguma pergunta? Não, aqui estão falando só porque os obesos mórbidos que entraram no prioridade, mas é uma norma do Ministério da Saúde. A questão quem define os grupos prioritários é... Não, mas tem uma é o resposta, Ministério, né? Tem a resposta, é o seguinte, ó. Diabetes. Na realidade, diabetes é um processo inflamatório de um órgão chamado pâncreas e um processo imunológico. Obesidade mórbida é um processo inflamatório gravíssimo, certo? Aí você tem um vírus que estimula o processo inflamatório. Foi por isso que eles foram colocados em primeiro lugar. E nós situação. temos, analisando de uma forma bem sem parâmetros, mas muitos casos, até quinto de pessoas obesas que acabaram pegando Covid e faleceram. Né? Sim. Às vezes você vê um padrão, né? Um padrão típico desse, né? Diabetes, gente, com muito cuidado. Quem tem diabetes tem que ser vacinado, tem que se tratar, tem que se cuidar, tem que se proteger. O obeso mórbido também tem. É óbvio, aqueles que têm problemas já cardíacos também têm. Aqueles que já passaram por situações de cirurgia cardíacas têm que tomar a sua vacina. Olha que interessante. Atendi outro dia um paciente em consultório. Olha só. Ele infartou, certo? Foi para casa para esperar a ida para Marília. Ele adquiriu Covid 10, 12 dias dessa ida, tá certo? Esse indivíduo passou bem tranquilo. Então, quer dizer, por quê? Porque ele tinha tomado as vacinas antes, certo? Porque quando que o infartado, aguardando uma cirurgia, ele iria sobreviver. Então, é aquela situação. Independente de se eu acredito ou não em vacina, independente se eu sou favorável ou não, tome a vacina, certo? Ela não produz mal algum. Ela só produz resposta imunológica de defesa. Eu tenho que passar por essa dor de cabeça quando eu tomar a vacina? Eu tenho que passar por essa dor no corpo? Eu tenho, certo? Isso é um sinal até de que eu estou produzindo anticorpos. A vacina está aí, você acreditando ou não, ela faz parte da nossa vida, ela salva vidas, é tal qual a gravidade. A gente não vê, mas a gente sente e não tem como fugir dos seus efeitos, então tome vacina. Mais uma pergunta. É importante fazer tomografia mesmo com sintomas leves?
questão de exames, fazer tomografia ou exames de sangue, fazer aquele check-up, mesmo tendo sintomas leves, é importante? Os exames laboratoriais, sim, são importantes, porque você já mais ou menos vê a programação do seu sangue, do seu organismo como está, né? A tomografia de tórax, não. A tomografia de tórax ela é importante depois do sexto, sétimo dia, principalmente no 12º dia, se tiver um quadro respiratório muito importante, mas ela não precisa ser feita, ela não é um exame assim, ó, tenho Covid, tem que fazer a tomografia, tenho Covid, tem que fazer a tomografia, não é por aí. Agora os exames laboratoriais... O exame de sangue de dímero também é importante? Entra nessa primeira etapa, certo? Um hemograma é importante, um coagulograma é importante, o dedímero, que mede o risco de se fazer ou não trombo, né? A função renal, a função do fígado, certo? São exames. E o diabetes, a glicemia também são importantes. Também é importante monitorar. Professor, essa que é recorrente. Quem tomou Coronavac, vai o resto da vida tomar Coronavac ou tem essa possibilidade? Quem tomou a vacina Coronavac lá no começo, a gente ainda não sabe se vai ter vacinação todo ano, como vai ser, mas caso tenha vacinação, reforço todo ano, ela vai ter que tomar todo ano a mesma marca de vacina? Se você seguir as outras vacinas, certo? Por exemplo, a vacina para tríplice, né? A vacina para sarampo, vacina para Sabin e tal, quer dizer, você segue sempre o mesmo padrão, correto? Exceto se, de repente, tiverem estudos que falam assim, não, o ano que vem você tomou Coronavac, não tem problema de você tomar a outra. Só que, imagina, a vacina é um corpo estranho. Até porque hoje nós estamos fazendo uma vacinação emergencial. Né? Não é uma vacinação planejada, pensada, é algo que está acontecendo. Justamente. E o conhecimento está sendo produzido. Né? Agora, mas só que você imagina o seguinte, a vacina ela funciona como um corpo estranho para o organismo, por isso que ele produz anticorpos, certo? Você já pensou, esse ano eu tomo um corpo estranho, o ano que vem eu tomo outro, no ano que vem eu tomo outro. Imagina meu sistema imunológico como vai ficar. Será que ele vai responder? Ou será que ele vai responder a mais daqui a um tempo? Né? É isso que acontece. Mais alguma pergunta? Não. Acho que estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer ao Dr. Miguel por essa entrevista, que foi mais uma consulta, respondendo aí as dúvidas do que uma entrevista mesmo. Dr. Miguel, mais alguma mensagem para a população? Não, eu acho que é importante, viu, Diego? É importante que, assim, por mais que nós tenhamos já quase que 1 ano e 2 meses aí dessa evolução toda do Covid, as dúvidas são grandes ainda, né? E agora com a história da vacina, e as pessoas começaram a aderir realmente à situação da vacinal, né? Então vamos lá, acho que tem que perguntar mesmo para não ocorrer problemas. Mas, por favor, saibam que todas as vacinas são boas, são importantes, não desmitifiquem a Coronavac, porque se não fosse assim, 1 bilhão de chineses não estariam sendo vacinados já, tá certo? E mais interesse em situações econômicas, mais interesse em ter uma população que esteja produzindo, hoje é a China. Produção ativa. Tá certo? Então vamos lá e vamos fazer de tudo para que ela ocorra, tá? Não vamos por nomes, né? As vacinas não são que nem marcas de roupa que a gente usa, aquela que a gente tem a possibilidade de comprar uma mais, outra menos. Vacina está ali para você usar aquela que está na nossa mão, tá? Vacina salva, independente da marca, independente de qual for, porque todas são aprovadas pela Anvisa, todas têm testes, todas têm um rigor metodológico de produção, então todas são seguras. Dr. Miguel, muito obrigado por falar conosco na tarde de hoje e voltaremos a qualquer momento com mais informações. Use máscara, use álcool em gel, esse é o fundamental. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.